Então bota cientista político. Entendeu? Não, então bota cientista político. Nos créditos é só uma coisa. Vamos até essa edição, Gilberg Santos, cientista político. Acho que pode botar barra UFB. Gilberg, recentemente o agricultor lá na zona rural de Queimadas colocou a faixa na frente da casa dele que descreve proibido a entrada de políticos. O que é que leva as pessoas a começarem a desacreditar dos nossos políticos? Eu acho que tem três grandes questões aí, né? A primeira coisa aí tem o humor nosso, né? Tem a verve do brasileiro de lidar com essas situações que não são interessantes, não são boas. O agricultor, ele está, sim, revoltado, né? Porque provavelmente ele cansou de receber visita de políticos com promessas e depois, no período pós-eleitoral, nada acontecer. Então, ele cansou. Ele deve ter já reclamado muito, ele já deve ter se manifestado, inclusive, diretamente aos políticos, e aí, dessa vez, ele resolveu fazer algo que tem uma carga chocante, mas ele também quis chamar a atenção. E nós, brasileiros, sabemos, como ninguém, chamar a atenção para as nossas mazelas usando o nosso humor, né? Eu acho que ele quis atacar o problema dessa forma. Agora, sim, tem um descrédito, o descrédito existe, é fato, né? As manifestações do ano passado e desse ano mostraram isso, mostraram uma coisa muito interessante. Naquele momento do ano passado, nós víamos o quê? As manifestações barravam, vamos dizer assim, a presença dos partidos e dos políticos. Alguns partidos de esquerda que tentaram entrar e participar com seus símbolos, suas bandeiras, por exemplo, das manifestações, foram rechaçados. Isso quer dizer alguma coisa, né? Existe o descrédito. Agora, existe também, e na minha opinião essa é a questão principal, não é o descrédito em si, mas o fato de que nós, brasileiros, não temos crença na política. Inclusive, existe uma visão, hoje em dia, de que a política é uma coisa ruim, que a política só atrapalha. Eu não estou falando da política institucional, eu estou falando da negação da dimensão política, a política como esse instrumento que nós, seres humanos, desenvolvemos para abalizar as nossas relações. Então, isso existe e é uma coisa muito séria, né? Existe uma negativa da política. Voltando para a política institucional, veja que nós temos vários políticos, né, que se apresentam como não políticos, né? Nas eleições passadas, na eleição passada, para prefeito, as eleições municipais, a gente tinha isso, nós tínhamos candidato a prefeito e candidatos a vereador dizendo: eu não sou político. Como não é político? É claro que é político. Então, o protesto do agricultor é uma coisa a se pensar, é uma coisa muito interessante para que a gente reflita, né? O que ele está querendo demonstrar é uma exaustão, mas é um estado de coisas que vem se repetindo, não é de hoje. Se outras pessoas começassem a fazer a mesma atitude que ele, você acha que isso mudaria o cenário político no Brasil? Olha, me parece que vai ter que acontecer alguma coisa. Vai chegar um momento que vai acontecer alguma coisa. Eu acho que seria interessante, sim. Eu acho que seria interessante que as pessoas se manifestassem, né? Eu acho que é complicado do ponto de vista da manifestação pública organizada. Nós vimos que as manifestações careciam de organização e de direção. Eu acho que essa forma de protesto, de desabafo até, um tanto quanto anárquica, vamos dizer assim, ela é muito interessante. O que é que isso pode acontecer? Começa uma pessoa reclama aqui, a outra protesta ali, a outra coloca uma faixa e vai. É possível que comece a surgir alguma coisa minimamente organizada. Isso, para os políticos que tenham um mínimo de visão da política, da organização política e social nossa, isso pode servir como um recado, né? Eu acho
Eu só acho, eu estou especulando, né, que nós vamos chegar a um momento em que isso vai ser demonstrado, vai ser nas urnas. Eu acho que nós vamos chegar a um momento de ter índices de abstenção com votos nulos e brancos acima de um limite aí normal, digamos assim, em toda eleição, aquele limite de 10% a 12% de votos nulos e brancos. Eu acho que nós vamos chegar a uma situação, e eu, sinceramente, torço por isso, para que a gente tenha um momento de votos nulos e brancos num limite acima do aceitável, para que haja algum recado, né? É lógico que o voto nulo e o voto branco ele é inválido, né? Ele não é computado para o coeficiente eleitoral, não, mas ele pode servir de recado. Do ponto de vista social, ele pode servir como um recado. Os políticos mais inteligentes, os políticos mais antenados com as questões sociais, podem e devem aproveitar isso. Ok? Eu acho que